a captura que o capitalismo brasileiro e, mais recentemente, a política brasileira faz do ideário do homem do campo, transformando isso num produto chamado sertanejo, que se transforma do final da década de 70, aquele sertanejo raiz que a gente tinha na década de 70, que cantava as coisas do campo, que falava nas agruras da vida do campo, que contava um pouco daquela história, que passava a perspectiva, inclusive, da linguagem desse campo. Quando transforma para a década de 90, já passa uma transformação comercial que vai ali Chitãozinho Chororó, Leandro e Leonardo, mas ainda existe um viés, né, muito próximo a essas pessoas do campo, no sentido da linguagem, no sentido das vestimentas, no sentido da melodia, né, mas que mescla um pouco, começa ali o movimento da sofrência, né, mas que com a passagem dos anos 90 para os anos 2000 se torna só sofrência. O que se chama hoje de sertanejo é uma comunidade bastante pequena de músicas e de artistas que repetem efetivamente os mesmos temas o tempo inteiro, que trabalham nessa perspectiva melodramática da sofrência, utilizando a vida das pessoas mais pobres, das pessoas do campo, das pessoas que não são urbanas, para construírem, vamos dizer assim, um movimento cultural que, no meu entendimento, é bem mais pobre do que era aquele movimento na década de 70. Mas esse não é o problema é que essa situação hoje foi raptada pela política, né? Olha que coisa legal, imagina quantos CPFs, pensa comigo, imagina quantos CPFs um show do Gustavo Lima é capaz de entregar para o agronegócio para que ele faça doações ilegais de campanha aos políticos apoiados pelos fazendeiros. Porque você sabe que esse é o grande problema da legislação hoje, né? A legislação colocou um limite efetivo nas doações por pessoa, se não me engano são 40 mil reais, que cada pessoa pode doar no máximo, né? E isso, assim, 40 mil reais ou 1% do que ela declarou de imposto de renda, o que for maior, né? Então, desculpa, o que for menor, eu acho, né? Ou 1%, acho que é o que é menor. Então, alguém que ganha pouco pode doar 1%. O cara que ganha muito, mesmo que ele, né, que 1% dele seja muito mais do que esses 40 mil, ele tem um teto de 40 mil para doar. E aí tem um problema, porque daí você tem esses deputados que são orgânicos do agronegócio e com os quais a política brasileira sempre foi dominada. Quer dizer, os grandes proprietários de terra são uma quantidade pequeníssima da população e através do seu dinheiro conseguem eleger uma bancada gigantesca, mas eles só faziam isso através desses mecanismos de reversão de dinheiro. Quer dizer, um mega milionário lá, dono de terras, vai lá e coloca 5, 6 milhões de reais na campanha do deputado X e elege. Só que com a nova legislação ele não pode mais botar 5, 6 milhões. Então o que esses caras precisam? Eles precisam de uma quantidade gigantesca de CPFs para poder fazer as doações que eles fazem. E nada mais fácil do que para você obter esses CPFs do que um show desses sertanejos, né? Em que você faça a venda desses ingressos via internet e que essas empresas, as mesmas empresas que coordenam, abre aspas, as carreiras desses artistas, acabam sendo elas a vender essas informações para o agronegócio, a poder pegar dinheiro em banco e repassar esses dinheiros para partidos sem necessariamente nenhum tipo de controle, e como contrapartida, essas empresas assinam 20, 30, 40 contratos de shows com os seus artistas ao longo de um ano, com uma série de prefeituras pequenininhas no interior do Brasil, prefeituras que não tinham nem condições de pagar isso. Mas esse é o grande acordo político que está acontecendo. Eu acho que tem um enorme de um veio de desvio de dinheiro público aí, que se o Ministério Público for pensar. Mas, para além dessa questão política, eu queria que vocês pensassem um pouquinho nessa utilização política que as pessoas da cidade continuam fazendo do modo de vida, da ideia, do sentido, do tempo desse Brasil que mora no campo, desse Brasil, como diria Milton Santos, né, desse Brasil profundo que a gente nas cidades pouco conhece e que de alguma forma atribui a esse romantismo das festas juninas. Certo, gente?